Hoje já está se aproximando dos 60 dias que eu entrei na carnívora. E na internet eu vejo muito as pessoas falarem, não, vou começar pela mais simples, eu não vou para a restrita. Na verdade a restrita, que tem o nome bonitinho também de Lion Diet, ela te dá uma perspectiva que nenhuma outra dá. Quando você vai direto para a carnívora e você corta tudo, mais todos os carboidratos, primeiro a tua desinflamação é muito rápida. Os nutricionistas tradicionais vão enfiar na sua cabeça, tentar enfiar na sua cabeça que gordura inflama, que gordura provoca câncer, que gordura dá um monte de problemas. Só que tudo isso é uma grande balela. Tudo isso é um grande engodo. Uma grande mentira, infelizmente. E falar dos outros é fácil, eu estou falando de mim. Quando eu entrei na carnívora, eu estava com um monte de problemas. Então, eu já reduzi 16 quilos, saí de 106 para casa dos 90 quilos. Eu já estou praticamente bom de uma psoríase, que para muitos é incurável para o resto da vida. Minhas dores articulares, minhas dores musculares, todas desapareceram. Mas tem uma coisa fundamental que a prática da carnívora está me mostrando que é incrível. Quando você corta tudo e fica só na carne, e como a carne é um alimento completo e biodisponível, vai acontecer uma coisa incrível. E eu estou passando por essa experiência. Quando todas as suas dores sumirem, quando você não sentir mais dores articulares, quando você não sentir mais dores musculares, escolha uma fruta. Pode ser banana, pode ser maçã, pode ser uva, porque todas essas frutas são carregadas em frutose. A frutose é um tipo de açúcar das plantas, também um excelente inflamatório. E eu fiz essa experiência. Eu comi maçã em 2 dias seguidos, uma num dia e uma no outro. E banana também, uma num dia e uma no outro. E incrível como as dores articulares e as dores musculares voltam. Uma maçã num dia, uma maçã no outro, 2 maçãs. Uma banana num dia, uma banana no outro. 2 bananas. No total foram 4 frutas. Apenas 4 frutas. Eu voltei a sentir as dores articulares, eu voltei a sentir as dores musculares. Então, quando dizem para você que frutose não é inflamatório, estão mentindo para você. Pode ser médico, pode ser nutricionista, pode ser quem for. É real. Não estou falando do que eu acho, estou falando do que eu estou vivendo. Então, é surreal como realmente os carboidratos são tóxicos para o nosso corpo. Nos prejudicam. E eu já vi mais de um vídeo de algumas pessoas comentando que não, eu não vou direto para carnívora porque se eu for para um evento e não tiver carne, eu não vou comer. Aí as pessoas vão ficar achando, cara, a saúde é tua ou é dos outros? É você que está se sentindo bem ou é o outro que está se sentindo bem porque tu está comendo carne? A minha saúde diz respeito a mim. É uma escolha minha. Eu não posso viver para agradar os outros. Cuidar da minha saúde não faz a tua melhorar.
Assim como ouvir quem vive de carboidrato, todo inchado, todo dolorido, não consegue dormir direito, sérios problemas intestinais, problemas de pele, um monte de outras coisas. Essa pessoa vem dizer para você que o que você está fazendo, que você está emagrecendo, que você está saudável, que as dores musculares desapareceram, que as suas doenças estão desaparecendo, você está errado. Você vai dar ouvido para essa pessoa, você vai tentar agradar essa pessoa. Tentar agradar os outros é uma das maiores burrices que você pode fazer. Porque primeiro, você não vai agradar todo mundo. Segundo, o único que vai pagar o preço de voltar a sentir as dores musculares por tentar agradar quem não é carnívoro é você. Uma coisa fantástica da carnívora é: eu fico saciado. Eu como uma vez e fico saciado. E se eu vou para uma festa e eu sei que lá vai ter vários carboidratos dos quais eu não vou me alimentar, vai ter refrigerante, vai ter docinho, vai ter bolinho, e não vai ter carne, cara, simples. Prepara a tua carne antes de ir pra festa e come, vai saciado. Participa, conversa com todo mundo, seja gentil, esteja presente, mas não come. Por quê? Não, eu sou carnívoro, eu não como carboidrato. Simples. Você não precisa agradar ninguém tá nem aí pra você. É uma besteira você ficar nessa, não, que os outros vão falar de mim. Cara, problema se eles vão falar. É da tua saúde que eu tô falando, da minha saúde que eu tô falando. Ontem eu estive num evento com a minha filha e no final teve um coquetelzinho, serviram salgadinhos e refrigerante. A minha filha não é carnívora. Eu peguei o pratinho, ela pegou o pratinho pra ela, eu peguei o pratinho pra mim. Eu fui lá e entreguei o meu pra ela. Pode comer. Se quer refrigerante, pode tomar. Eu não encho o saco. Minha filha tem 26 anos. Eu não fico pressionando a minha filha para que ela se torne carnívora. É uma escolha minha. Uma escolha que está me fazendo um bem incrível. Há décadas eu não conseguia reduzir 16 quilos como reduzi agora. Então, estou orgulhoso por isso. E o mais impressionante é que esse processo do carboidrato fantástico que nos venderam é muito recente. A nossa sociedade, a evolução do homem que somos hoje, veio a partir da carne. Então, se a evolução do homem veio a partir da carne, por que eu vou dar importância para algo que é nos contado há 70 anos? E aí, se você fizer uma comparação à estratégia de fazer o carboidrato, tornar o carboidrato o melhor alimento do planeta, é uma senhora estratégia de marketing, é uma estratégia de marketing genial. Por quê? Porque com carboidrato você come o tempo todo. Você levanta, toma teu café da manhã, pão, margarina, café. Tudo isso é energia fraca. Antes do almoço você já está com vontade de comer de novo. Chega no almoço, você come arroz, feijão, que é o combo perfeito que venderam pro Brasil. Salada. Um pedacinho de carne, às vezes, para disfarçar o de frango. Se perde naquilo ali, acaba não sendo benéfico para você em praticamente nada, muito pouco. Porque ele é anulado pelos antinutrientes. E aí, 3 da tarde, já dá vontade de fazer um lanche. Por quê? Porque a tua comida é fraca. O arroz é fraco. O feijão é fraco. O ferro do feijão não é absorvido pelo nosso corpo. A quantidade de antinutrientes é tão grande que o ferro do feijão é absorvido de 2 a 5% pelo teu corpo. Ou seja, por isso que quando você vai defecar, você vê feijão nas suas fezes. Porque ele não foi absorvido. E com a carne isso não acontece. E aí eu vou voltar lá atrás, quando nós começamos a nos desenvolver para chegar ao homem que somos hoje. Na evolução humana, a carne e a gordura têm um papel fundamental. E isso começou com o Australopithecus.
há entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Os australopithecus são os predecessores diretos do gênero Homo. Eram essencialmente onívoros, com forte componente vegetal na dieta. Frutos, tubérculos, folhas, seus crânios revelam mandíbulas massivas, zigomáticos, proeminentes e grandes molares, com esmalte espesso, morfologia adaptada ao processamento de material vegetal, duro e fibroso. O volume encefálico era de aproximadamente 400 a 500 centímetros cúbicos, similar ao de um chimpanzé moderno. O intestino era maior, era volumoso, proporcionalmente comparável ao de outros grandes primatas herbívoros ou falívoros, longo e especializado na fermentação de fibras e estruturas lentas de nutrientes de baixa densidade calórica. E depois veio o Homo habilis e a Revolução Lítica, entre 2,8 e 1,5 milhões de anos atrás. O Homo habilis incorporou maiores quantidades de proteína e gordura à sua alimentação. Como o hábito de comer carne começou a aumentar e ficou mais fácil de digerir do que a matéria vegetal, o intestino começou a diminuir em tamanho e comprimento. Como as necessidades metabólicas do intestino diminuíram, o excedente de energia poderia ser canalizado para o aumento de tamanho do cérebro. Ou seja, lá atrás, na evolução humana, quando o homem deixou de comer tubérculos e raízes, o intestino diminuiu quando ele passou a comer carne. E na evolução, quando ele parou de ter um intestino maior, o cérebro passou a receber mais energia e começou a se desenvolver. E o cérebro do Homo habilis, ele teve um aumento de aproximadamente 30 a 40%. E coincidentemente, as evidências de ingestão de carne aconteceram na mesma época que a produção de ferramentas, ou seja, com o aumento do cérebro, o homem passou a desenvolver ferramentas de pedra lascada. Ou seja, a inteligência do homem começou a expandir. O cérebro aumentou, obviamente a inteligência também aumentou. Isso teve um efeito gigante na nossa biologia. Ao aprender a cortar carne para comer, os ancestrais humanos puderam deixar para trás as mandíbulas, ou seja, nosso corpo mudou novamente. E os dentes grandes, para dar espaço a outros órgãos, como aqueles que levavam ao desenvolvimento da fala e o aumento do tamanho do crânio, ou seja, o nosso cérebro continuava se desenvolvendo à medida que a gente consumia carne. Isso lá na nossa pré-história. A técnica de Olduviana, lascar pedras para criar bordas cortantes, permitiu acesso à medula óssea, ou seja, o tutano do osso. É extremamente precioso, é uma gordura fundamental para o nosso cérebro. Ela não entope as suas artérias, ela é vitamina para o cérebro. 60% do cérebro humano é composto de gordura. Então ele precisa de gordura. Para o teu cérebro continuar saudável, você precisa ingerir gordura. E gordura saturada, ácidos graxos de cadeia longa e caloria. Isso foi revolucionário e os hominídeos passaram a explorar o que os predadores maiores deixavam para trás, quebrando ossos que nenhum outro animal conseguia. Ou seja, a evolução humana fez do homem um carniceiro. Ele ainda não conseguia matar grandes animais, então ele esperava um grande predador fazer o abate e depois que esse abate acontecia, ele comia o que sobrava. Por isso o pH do homem é de 1,5, como eu já falei antes, comparável a de grandes carniceiros, urubu, abutre, hiena. Esse é o pH humano, ou seja, o teu pH é para digerir carne.
O mecanismo central é a hipótese mais relevante e bem documentada da paleontologia nutricional. Em 1995, o cérebro do Homo sapiens é cerca de 3 vezes maior que o de seu parente vivo mais próximo, o chimpanzé. Para um primata de seu tamanho corporal, o tamanho relativo do cérebro e do trato digestivo é bastante inesperado. O trato digestivo é menor do que o esperado para um primata do tamanho corporal humano. Descobriram que o menor tamanho relativo ao intestino humano compensa quase completamente o custo metabólico do cérebro maior. Ou seja, intestino maior, intestino menor, cérebro maior. O argumento começa com um fato básico de que o cérebro de um órgão metabolicamente caro, com base em determinadas determinações. Em vivo, a taxa metabólica específica por massa do cérebro é de aproximadamente 11,2 watts/quilo, mais de 22 vezes a taxa metabólica específica do músculo esquelético, que é 0,4 watts/quilo. Em síntese, o intestino menor libera energia. Energia alimenta o cérebro maior. Cérebro maior permite forrageamento mais sofisticado. Dieta de maior qualidade. O intestino pode escolher ainda mais um ciclo de retroalimentação positiva, impulsionado pela adoção de proteína e gordura animal. Quando o homem consome proteína de qualidade, que é biodisponível, e gordura, ele fica saciado. Então, se o homem fica saciado, ele não precisa estar preocupado em comer o tempo todo. Ele pode usar essa energia e esse tempo para fazer outras coisas. Ele não fica preocupado com a próxima comida, com a próxima alimentação. Por quê? Porque a fome que você sente não é porque você não comeu, é porque você comeu comida fraca, comida que não lhe sustenta. Por isso você sente tanta fome. E a gordura veio fazer essa transformação. O Homo erectus, o grande salto de 1,9 milhão a 200 mil anos atrás, traços humanos por excelência como cérebro grandes apareceram pela primeira vez no Homo erectus, há quase 2 milhões de anos. O Homo erectus foi o primeiro a ter proporções corporais essencialmente idênticas às nossas, com pernas longas que provavelmente permitiam se locomover com relativa rapidez. A resistência em ambientes abertos, seu cérebro passou por um crescimento significativo, alcançando até 2/3 do volume cerebral das pessoas de hoje. Ou seja, nosso cérebro já estava evoluindo enquanto o nosso intestino diminuía, porque estávamos comendo carne. Olha quanto a carne é importante para o ser humano, para o homem. As ferramentas de pedra mais complexas produzidas pela espécie talvez sejam um reflexo desse aumento. E nos 100 mil anos que se seguiram, a sua origem africana do Homo erectus espalhou-se por boa parte do Velho Mundo, chegando ao Cáucaso e até a Indonésia. O fogo como amplificador. O Homo erectus foi um divisor de águas. Ele aprendeu a cozinhar. A carne aumentou drasticamente a biodisponibilidade de proteínas, desnaturando proteínas e tornando aminoácidos mais acessíveis, e eliminou patógenos. Também permitiu maior extração calórica por volume de alimento ingerido, produzindo ainda mais a necessidade de um trato gastrointestinal longo. Os neandertais, o hipercarnívoro humano, de 400 a 40 mil anos atrás, as evidências isotópicas mais contundentes que a ciência moderna possui sobre dieta pré-histórica, estudo dos isótopos e nitrogênio desses ossos mostram que os neandertais do norte da Europa obtinham entre 80 a 90% de sua proteína dos animais, um nível comparável ao de lobos e hienas. Ou seja, o ser humano, na sua pré-história e na sua evolução, ele comia majoritariamente carne. O homem é carnívoro e evoluiu por ser carnívoro. Os ossos fossilizados de neandertais desenterrados no norte da Europa tinham níveis particularmente elevados
do isótopo nitrogênio. 15. Uma assinatura química que sugere que seu consumo de carne era comparável ao de hipercarnívoros, como leões ou lobos. Arqueólogos acreditam que os neandertais entendiam a importância dos nutrientes gordurosos e pelo menos um local, no que hoje é a Alemanha, eles processavam ossos de animais em grande escala para extrair a gordura. Um estudo internacional analisou a amostra de esmalte de um dente neandertal encontrado na Espanha e descobriu que seu portador se alimentava quase que exclusivamente de carne de grandes animais. O estudo foi publicado na PNAS e utilizou pela primeira vez a ração isotópica do elemento zinco para essa análise. O papel específico das gorduras no desenvolvimento cerebral. A gordura não foi apenas uma fonte de energia, foi um substrato estrutural essencial, o DHA, ômega 3 de cadeia longa, e o principal ácido graxo da membrana dos neurônios da mielina. Não existe síntese endógena eficiente do DHA a partir de precursores vegetais, ou seja, o ômega 3 eficiente para o nosso corpo é apenas o ômega 3 da carne. Apenas o ômega 3 que você metaboliza quando você se alimenta de carne. O ômega 3 de origem vegetal não é eficiente no nosso corpo. Não é eficiente no nosso corpo. A gordura animal, com sua fonte pronta de ácidos graxos de cadeia longa, estimulou o cérebro humano a se expandir 4 vezes o tamanho de nossos ancestrais hominídeos. O consumo intencional de cérebro de animais caçados, documentado em sítios paleolíticos por marcas de corte nos crânios, era uma fonte direta de DHA e fosfolipídios, exatamente os compostos necessários para construir mais tecido neural. Ou seja, o homem entendeu que quando ele comia o cérebro de outros animais, ele estava fortalecendo e expandindo o seu próprio cérebro, ou seja, usar a evolução humana. E essas mudanças anatômicas documentadas ao longo do processo estrutural, e a evolução foi o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, e o valor encefálico foi aumentando. No Homo habilis de 450 centímetros cúbicos, no Homo erectus de 650 centímetros cúbicos, no Homo sapiens de 900 a 1.300 centímetros cúbicos. E o trato gastrointestinal longo e volumoso, a redução intestinal significativamente menor que qualquer primata equivalente. Mandíbula e dente massivos, progressão muito menor. A redução da mandíbula, dentes molares, não é apenas estética, representa a liberação de espaço craniano para o neocórtex expandido e a redução da necessidade de mastigação prolongada de fibras vegetais. Ou seja, quando o homem passou a se alimentar de carne, a dentição humana ela mudou. Por quê? A dentição que era utilizada para mastigar raízes duras não era mais necessária quando eu passei a me alimentar de carne. O meu ancestral passou a se alimentar de carne e a sua dentição foi mudando. Então, quando eu falo para você que nós, durante muitos, milhares de anos, a evolução humana passou pela carne. Então, agora, nesses últimos anos, não chega a 100 anos, nos enfiaram na cabeça de que o carboidrato é excelente. E aí, quando você chega na minha idade, com 52 anos, com o corpo todo destruído, todo dolorido, todo cheio de doenças, todo cheio de problemas, sabe o que o médico vai passar para você? Remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para, no meu caso que eu tinha psoríase, um remédio para pele. Mas nenhum destes médicos lhe diz por que você chegou nesse ponto. Porque se ele lhe disser, se ele chegar a dizer para você, você chegou nesse ponto por este motivo, então corta o motivo, resolve o motivo. Isso não acontece na medicina atual.
Ele lhe dá um paliativo para que você não morra naquele momento. E aí ele vai prolongando a tua vida, o teu sofrimento, até que você morra. É dessa forma que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo mais tempo. Então, se nós fôssemos carnívoros como nossos antepassados, provavelmente viveríamos mais tempo. Provavelmente teria menos problemas de saúde. Hoje temos crianças com vários problemas que há 10 anos atrás era problema de idoso. Problemas no fígado, crianças diabéticas. Por que será que isso está acontecendo? Então, eu deixo essa pergunta para você. Eu, como carnívoro, estou colhendo benefícios, estou muito feliz com os benefícios que eu estou colhendo como carnívoro e pretendo continuar carnívoro. Isso é só o começo, eu ainda sou novato na carnívora, mas os resultados são fantásticos. Então, a carnívora é transformadora. Fundamental que você faça do jeito certo. Se for para fazer a carnívora do jeito errado, não começa. Porque você não vai ter resultado e ainda vai falar mal de algo que é fantástico. Carnívora é comer carne, água, sal e ovos. Simples. Difícil pra caramba, né? Sua comida vai se reduzir a isso. A escolha é pessoal. Assim como eu fiz a minha escolha, você faz a sua. Você não é obrigado. A tua vida é feita de escolhas. Você colhe os frutos do que você planta. Então, eu sou carnívoro, continuo carnívoro, pretendo continuar carnívoro, porque o resultado é fantástico. Sentir essa energia que eu tenho sentido, estar 16 quilos mais magro, sentir o corpo mais leve, é fantástico. Sentir todos esses benefícios, não sentir todas essas dores, é incrível. Então, sou carnívoro com muito orgulho e convido você a conhecer um pouco mais sobre o que é e quais os benefícios de ser carnívoro.